profetas hoje estão pela face do mundo, pregando em cidades grandes, para auditórios ricos, estão pregando em cidades pequenas, miseráveis, para auditório paupérrimo, mas estão fazendo a obra de Deus. Há um americano que quase todos os anos tem vindo aqui pregar na nossa igreja, eu me refiro ao reverendo Tony Odell, que estará conosco agora em dezembro de novo. O Tony Odell, apesar de ser um americano, cidadão da nação mais rica do mundo, onde desfruta de uma economia praticamente sem inflação, onde ele recebe boas ajudas se ele quiser pregar ali, pois ele deixa a sua pátria, vem ao Brasil, que é uma nação meio desenvolvida, mas ele vai a Acre, Botsuana e outras nações da Ásia, Guiné-Bissau, lá na Oceania, onde a miséria impera, Índia e tal. E um dia eu perguntei, Tony, como é que você faz lá na África? O que você faz? Eu durmo no chão como os nativos. Mas Tony, lá no meio de tanta miséria, não deve ter mais. Não tem não. A gente tem que ir atrás da árvore, tomar banho só no rio. Eu vivo como um nativo, eu prego a palavra, e disse, eu me emociono, Soares, quando eu vejo as pessoas curadas, libertas, os milagres acontecerem. Glória a Deus por isso, quer dizer, Deus envia os seus profetas. Eu, por exemplo, tenho pregado aqui na televisão, mas Deus poderia ter me dado o ministério de pregar para os índios lá numa aldeia, ou lá em Botsuana, lá em Nova Guiné, Guiné-Bissau e por aí fora vai, pregar para pessoas que nunca ouviram o Evangelho. E eu, alegremente, estaria cumprindo a missão de Deus. Então, o profeta de Deus, ele vai levando o recado, ele ouve de Deus e passa o recado. E neste caso aqui também aconteceu. E diz aqui o texto sagrado que o profeta chegou e disse o seguinte, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Quer dizer, o profeta hoje, ele tem que fazer a mesma coisa que faziam os profetas do passado. Eles eram fiéis à palavra de Deus. Alguns foram subornados, ou se tentou suborná-los, mas eles não aceitaram o suborno. Eles ficaram inflexíveis. Não, jamais eu poderia profetizar se o Senhor Deus não pôs a palavra na minha boca. A palavra que o Deus colocar, essa eu vou dar. Outros pagaram caro. Jeremias foi jogado na masmorra, passou dezenas de dias lá dentro. Outros foram mortos, porque tinham que falar a verdade. Eles ouviram de Deus, não foi a mente deles que produziu. Isso aí, existem uns fanáticos, uns birutos pelo mundo, que pensam uma coisa e acham que Deus está falando. Não, isso é uma coisa mais séria. Isso é um ministério. Isso é um envolvimento com Deus. Então o profeta chegou e disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão e vos livrei das mãos dos egípcios, das mãos de todos quando vos oprimiam. Eu vos expulsei diante de vós e vos dei a sua terra. Só isso aqui há uma mensagem muito grande. Quando ele diz, do Egito vos fiz subir, ele deve ter esticado sua prédica. Aqui é um resumo, né? E diz, vocês se lembram de como vocês eram escravos no Egito? Vocês não tinham direito. Trabalhavam de sol a sol. Eram gente de segunda categoria naquela terra. Ninguém reconhecia os vossos direitos, mas eu vos fiz subir. Lembram-se da luta que eu tive lá no Egito? Eu enviei Moisés. O faraó endureceu o coração. De como eu preparei Moisés. Os anos que Moisés passou no meu seminário no deserto para que eu o preparasse. Quantas vezes ele foi diante de Faraó e teve que lançar pragas. E foi fazendo pragas e pragas e pragas e pragas, até que culminou com a morte dos primogênitos. O Faraó então deixou sair, e eu vos fiz subir do Egito. Estão lembrados? Eu não estava falando logicamente para aqueles, mas para aqueles, ali estava falando para aqueles, mas não eram eles que tinham passado isso, eram os seus pais, mas ele conhecia a história. Não está falando como a um povo. E disse, vocês estão lembrados que chegou de repente, vocês tinham o mar à frente, do lado montanhas e atrás do exército de Faraó? E eu não dei o escape? Vocês não estavam numa situação pior do que estão hoje diante de midianitas? O Faraó não ia acabar com todos vocês.
vinha com todo o seu exército, com toda a sua fúria. Eu mandei que Moisés, então, tocasse nas águas e elas se abriram. E fez um corredor seco, e vocês passaram por ali, mais de 3 milhões de pessoas. Em seguida entrou o exército do Egito, e eu não deixava que ele chegasse perto de vocês, eu estava entre vocês e eles. Eu guardava vocês. Quando o último de vocês saiu do leito do mar, a pé enxuto, Moisés então viu que todo mundo estava ali, tomou a sua decisão, e eu então fechei aquelas águas e acabei com todos, Faraó e seus carros de cavaleiros, seus soldados. Eu sou o mesmo Deus. Eu não mudei, mas vocês mudaram. Esse profeta teve um grande trabalho. Ser profeta de Deus dá trabalho. Porque tem pessoas que ouvem e aprendem logo. Mas tem gente que você tem que martelar 3 meses, 6 meses, 1 ano, 10 anos. E ainda assim a pessoa não abre os olhos. E ainda assim a pessoa continua no erro. Continua marchando no mesmo lugar. Não avança, não progride, não se aproxima da verdade e não assume aquilo que é dela. Olha, tem tantos de vocês me assistindo agora que estão exatamente nesse ponto, marchando no mesmo lugar. Você está hoje como você estava 5 anos atrás, e se